Aleluia, Jesus! Glória! Aplauda! Aplauda Ele! Ele está aqui, querida! Não existe nada melhor que a presença de Jesus. Não existe nada melhor do que a presença do Mestre. Eu não vim aqui à toa, você não veio por acaso, você não veio só de carona, você veio encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ordena a morte e vida. Pode se sentar no seu lugar. Essa noite é noite de cura, de milagre, de libertação. Nós vamos falar sobre autoridade. Diga comigo, autoridade. E antes que eu me esqueça, eu tenho um recado. Tia Vanilza, em breve, vai ter o João nos braços, mas o culto infantil continua normalmente com a equipe maravilhosa do Kids. Sábado, às 16 horas, tem culto Kids. Com certeza você conhece alguma criança, é mãe, é tia, é vó. Traga a sua criança para o culto Kids. O culto tema é escolhendo a boa parte. Amém? Então, vamos lá. Autoridade. Muitas pessoas confundem autoridade com posição. E nós vamos trazer clareza para isso hoje, para essa noite. Existe um verso na palavra que fala: Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E o Senhor, nessa noite, trouxe você aqui para te alinhar, para ajustar a sua autoridade no poder do nome de Jesus. Quem é você em Cristo Jesus? Qual é essa autoridade? Como que você vai andar em autoridade? Muitas das vezes, pessoas buscam posição, achando que alcançam autoridade com posição, e é completamente o oposto. E você que está sentado aqui nessa cadeira, você é filha de Deus. E Ele liberou autoridade que pode transformar qualquer ambiente que você esteja. Autoridade não quer dizer que eu tenho um microfone na minha mão, que eu posso tocar aqui em cima, que eu preciso de uma plataforma, que eu preciso de liderar na igreja. A autoridade não tem nada a ver com isso. Você, filha de Deus, tem autoridade do reino dos céus para transformar qualquer ambiente que você esteja. Se você é médica, se você é militar, se você é mãe, se você é avó, se você é dona, é uma empresária, não importa. Você tem autoridade espiritual que Deus te deu. A autoridade não é para poucos escolhidos. Essa é uma mentira do diabo. Você tem autoridade. Diga para você mesma: eu tenho autoridade. Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e fala assim: no natural não me diz que eu tenho autoridade. Eu fico olhando para as coisas naturais e eu não consigo enxergar transformação. Eu volto os meus olhos para as circunstâncias e acho que eu não tenho autoridade. Pare de voltar os seus olhos para o que é natural, porque o Deus do sobrenatural te deu autoridade e você vai entender tudo disso nessa noite. Ore comigo agora: Senhor Jesus, abra minha mente, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, que a Tua palavra, que é verdadeira e eficaz, transforme o meu entendimento nessa noite, e que eu possa andar como quem tem autoridade. Amém? Você tem autoridade para trazer a realidade dos céus para aqui, para a terra, a realidade para os céus, para o seu casamento, a realidade dos céus para a sua empresa, a realidade dos céus para a cura que você precisa. E muitas vezes nós nos conformamos: essa cura não vai vir, eu vou conviver com essa doença para o resto da minha vida. Você continua olhando para o natural, e Deus te deu autoridade sobre as doenças, porque é através do nome dEle. É o nome dEle. Ele não tem os favoritos, os escolhidos, quem tem currículo ministerial, quem tem anos de igreja. Ele deu autoridade para as filhas que andam com Ele. E você está aqui do lado dele, sentindo o cheiro de Jesus. A presença dele é palpável, porque ele quer te batizar novamente com uma autoridade sobrenatural. Não saia a mesma daqui nessa noite. Seja intencional. Se a sua mãe te trouxe emburrada, querida, fica emburrada, mas fica até o final, porque o Senhor vai restaurar o relacionamento que você tem com a sua mãe nessa noite. Você tem autoridade de filha.
Como filha, você tem autoridade. Quantos pais ainda não conhecem o Senhor, mas você é a autoridade na sua casa? Hoje nós tivemos uma experiência incrível na sala de cura. Uma criança entrou e o Senhor falou claramente comigo: essa menina é o José da casa dela. Ela vai governar. E mesmo que a família teme, o pai teme, eles vão se dobrar ao Senhor Jesus. Eles vão se dobrar ao Senhor Jesus. Não é porque ela tem 5, 6, 8 anos que ela não tem autoridade. Ela tem autoridade, não é para escolhido. É o Senhor que dá. Marcos capítulo 1, verso 21. Eu tento não gritar, não consigo. Marcos 1, 21. Eu vou conseguir um dia. Marcos 1, 21. Aleluia. Marcos 1, 21 ao 28, diz assim: depois de entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Jesus te deu autoridade para a fama dele espalhar depressa. Nós cantamos: o rei está voltando, o rei está voltando. Ele tem pressa e ele quer usar cada uma de vocês com autoridade. E não sei se você percebeu, quando a luz chega, as trevas não resistem. Jesus não ficou discutindo com o diabo, não fez entrevista, não perguntou de onde que ele veio, para onde que ele vai, o que ele estava fazendo ali. Ele falou: sai. E o diabo saiu. A gente fica fazendo entrevista com um problema, com um capeta, com a doença. Por que eu estou doente? Não, sai. No nome de Jesus eu sou curada. No nome de Jesus o espírito maligno sai. Jesus não discute porque ele sabe que ele tem autoridade. Você acabou de cantar: ele faz o mar parar. Só que a gente fica olhando: Jesus fez o mar parar e eu não consigo fazer o mar parar. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Não se intimide com o inimigo. O diabo tentou intimidar Jesus. Quem que você é? Não, eu sei quem você é. Mas o que você quer, Jesus? O que você quer? Jesus quer libertar os cativos. Jesus quer curar as doenças. Jesus quer restaurar o seu casamento. Jesus quer salvar o seu filho das drogas. É isso que Jesus veio. Ele veio para buscar a igreja dele. E ele não faz negociação. Ele tem autoridade. Jesus te deu autoridade. E não se intimide com o inimigo, porque ele quer te intimidar. Ele não queria que você viesse aqui nessa noite, porque quando você sabe que tem autoridade, a vitória sobre ele é certa. A vitória da sua falência, sobre a sua falência é certa. Mateus 28, 18. Estávamos em Marcos, agora vamos em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele veio trazer a realidade dos céus para toda a terra, para toda filha, para todo filho, todos os dias da sua vida.
Ele está com você todos os dias da sua vida. Quando o médico abre o diagnóstico, Jesus vai estar lá do seu lado, todos os dias da sua vida. Quando a sua causa está na sua frente, Jesus está vendo você chorando, falando por quê? Todos os dias da sua vida. A autoridade é o poder divino através de você. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, a igreja. A autoridade vem de Cristo e nós somos a extensão de Cristo. É por isso que nós temos autoridade, em Cristo Jesus. E o diabo sabe disso. Ele quis te tirar daqui de qualquer jeito. Talvez você veja aqui no último segundo, chegou depois do louvor. O menino chora, passa mal, o marido chega na hora que você está saindo, fala, não vai não, fica comigo. E você veio. Porque Deus quer restaurar a sua autoridade. Jesus te chamou aqui nessa noite para te treinar. Porque amanhã é dia de jogo. Sabe por quê? A gente chega aqui, é maravilhoso. O momento do louvor é maravilhoso, o café é maravilhoso, a sala de cura é maravilhosa, você encontra com a irmã que é uma bênção, ela libera uma palavra sobre a sua vida. Aí, na hora que você chega na sua casa, você abre a porta do apartamento, muitas das vezes, você encontra aquilo que te desafia todos os dias. E é aí que entra a sua autoridade. É aí que o jogo começa, porque aqui é uma delícia. Aqui é uma delícia a presença do Senhor, mas essa presença você leva para a sua casa. É amanhã, quarta-feira, que o jogo começa no seu trabalho, com a sua amiga querendo puxar o seu tapete. É amanhã que o jogo começa, que os clientes começam a falar, não quero, não posso. Mas você tem autoridade. Autoridade sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. E Jesus te chamou nessa noite para você treinar. Treinar, aprender, colocar em prática. Não ser passivo, ficar só sentado olhando, anotando. Isso é excelente. Mas é para você ir para o jogo. Amanhã é dia de prática. Hoje é dia de prática. E Deus está à procura de alguém disponível. E vocês estão aqui com o coração aberto e Ele vai derramar algo novo, sobrenatural, enquanto você está aqui. Não se preocupe com a sua casa, não se preocupe com a conta que você tem que pagar amanhã, não se preocupe com a mensagem que você recebeu aqui no WhatsApp. Você falou assim, não sei se eu vou embora, não sei se eu fico. Fica. Jesus vai te batizar com autoridade novamente. Novamente. Lucas capítulo 10, o verso 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20. Diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uma pausa que lá na frente você vai entender. Jesus olhou Satanás caindo, porque o diabo, o capeta, o demônio, ele gosta de posição. Ele gosta de receber honra, ele gosta de ser notado, ele gosta de elogio, ele gosta de ser o destaque, mas ele não tem autoridade. E Jesus, o dono da autoridade, ele exala a autoridade. Ele viu o diabo caindo dos céus, porque o diabo queria a posição de Deus. Guarda isso, o diabo queria a posição. E posição não gera autoridade. Amém? Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Jesus procurava ensinar os discípulos a respeito da diferença do reino de Deus e do reino da terra. Toda intimação do diabo, ela vai embora. Ela precisa ir embora da sua frente.
Toda vez que o inimigo te intimida, você fica acuada, você fala, esse casamento não vai dar mais certo, isso vai surgir um divórcio, esse meu filho vai sair de casa, vai me dar dor de cabeça, é o inimigo te intimidando para você não dobrar o seu joelho e falar, esse filho que eu gerei é do Senhor Jesus. Esse casamento, por mais impossível, ao natural que seja, vai ser restaurado, porque nós somos revestidas de autoridade pela misericórdia. Quando você diz sobre a autoridade do nome de Jesus, você representa tudo aquilo que Jesus é. Você está debaixo da jurisdição, minhas amigas advogadas, de Jesus. É através do poder dele, é com o nome dele que você chega e fala, é no nome de Jesus, que as minhas finanças tomam ordem, é no nome de Jesus, que a minha saúde toma ordem. Querida, o que o inferno vai fazer não é problema seu. Sabe o que acontece? Muito crente fica preocupado assim, o que o inimigo vai fazer comigo agora? Ele que tem que se preocupar, é o diabo que se preocupa quando você exerce autoridade. Não se preocupe com o diabo. Ele caiu como um relâmpago. Jesus, o dono da autoridade, a autoridade vivificada, ele está sobre o diabo. E ele te deu autoridade. Porque quando damos uma ordem a Satanás, ele tenta intimidar a gente colocando medo. Ele começa a lembrar o passado, ele fala assim, nossa, mas você é quem? Eu sou filha de Deus, cheia de autoridade. Meu nome está escrito no livro da vida. Satanás, você não tem autoridade na minha casa, no meu casamento, nos meus planos. O diabo quer colocar dúvida no seu coração, na sua mente. Ele só quer colocar dúvida para você não exercer autoridade nenhuma. Autoridade nenhuma. E Deus te chamou para transformar a atmosfera de onde você for. Seja na sua casa, seja no seu condomínio, seja no seu trabalho, seja na academia. Ele te colocou ali para você exercer autoridade e mudar qualquer intenção do inimigo. Não existem pessoas especiais para fazer isso. Você é a pessoa especial. Você é que Jesus escolheu. É para você que ele liberou a autoridade. E o que ele veio ensinar para você aqui nessa noite? É que existe uma diferença enorme entre o reino dos céus e o reino da terra. Vem comigo em Marcos capítulo 4, verso 35. Uma passagem tão conhecida. Marcos 4, verso 35, é quando Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na proa, dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, Senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes nós acordamos à noite com a cabeça cheia de problemas? Jesus, o Senhor não está vendo? Olha para o meu casamento, olha para as minhas finanças, olha para a minha saúde. Jesus, o Senhor não está vendo? Jesus estava dormindo, o mar jogando o barco para lá e para cá, e ele responde. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Eu começo a imaginar a cena do discípulo acordando Jesus, ele despertando, tipo assim, o que foi? O mar, aquela loucura, e Jesus despertando. Aí ele repreendeu o mar, igual ele fez com o demônio. Não discutiu com o mar, falou, mar, acalma. Vento, acalma no meu nome, sou eu, Jesus. E o vento acalmou. O demônio saiu. E ele continua falando, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou. E tudo ficou bem calmo. Diga comigo, bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como que ainda? Eu já falei a autoridade de vocês. Como que ainda
Você fica me perguntando: Jesus, você não está incomodado? Você não está vendo o vento? Você não está vendo que o meu casamento vai acabar? Você não está vendo que o meu ministério está indo para o água abaixo? Você não está vendo que o meu filho vai morrer, vai sair de casa? É isso que a gente vira para o mestre e ele fala bem calmo: por que você ainda tem medo? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Verso 41, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos respeitavam a decisão de Jesus. Ali entre os discípulos tinham pelo menos 4 pescadores. E aí Jesus vira e fala assim: vamos lá para o outro lado do mar. Penso eu que os pescadores falam assim: isso não vai dar certo, mas a gente vai obedecer o mestre. Eles respeitavam Jesus, mesmo sabendo que não era apropriado atravessar. Jesus dormia, porque ele sabia, ele sabe quem ele é. Ele sabe da autoridade. Isso espanta os discípulos. E deixa eu te contar uma coisa: para Jesus o problema maior não era o mar, não era a água agitada, não era o vento. O problema maior de Jesus para ele resolver na hora que ele acordou, não era parar a água que estava entrando no barco. Era o que estava dentro do barco, os discípulos. Era a mente dos discípulos que ele precisava resolver. A ficha de Jesus caiu rapidinho, falou assim: o meu problema não é o mar. Eu mando o mar parar, ele fica quieto. Eu mando o ar parar, ele se acalma. Agora eu falo para os meus discípulos crerem que eles têm autoridade, eles estão com dificuldade. O maior problema nessa noite aqui não é o problema que você vai me falar, se é uma doença, se é um casamento destruído. O maior problema que você tem não é a infertilidade, não é um câncer. Para Jesus isso é um mar bravo que ele vai falar: aquieta. O maior problema de Jesus é você entender que você é cheia de autoridade. Isso que ele veio resolver aqui nessa noite. De uma vez por todas. É de uma vez por todas. O problema dele não é o mar, o problema dele não é a sua infertilidade, o problema dele não é o seu casamento. É fazer você entender que você é filha cheia de autoridade. Cheia de autoridade. Cheia de autoridade. O seu maior lugar de autoridade na sua casa é a sua função de esposa. Ser idônea. E muitas mulheres têm trocado posição por autoridade. Querem status. Ah, mas eu vou ficar só dentro de casa? Vai. Ser esposa é o seu lugar de autoridade. Dentro da sua casa, o diabo não entra porque você está exercendo autoridade. Pornografia não entra porque você exerce autoridade sobre os seus filhos. Adultério não entra porque você exerce autoridade. O diabo te despista querendo te dar posição. Deus te deu autoridade. Satanás caiu porque ele queria posição, queria glória, queria status. E Deus te deu autoridade na sua casa. Autoridade como mulher, autoridade como mãe, autoridade como esposa. Palavra de sabedoria para o seu marido quando ele precisa, quando ele está desesperado. Mas você quer posição? Para quê? Porque esse é o maior problema de Jesus. A gente não entendeu nada sobre autoridade. A gente quer status. A gente quer posição. O que você está perseguindo, querida? Posição, lugar especial, reconhecimento. Jesus já te reconheceu tanto na hora que ele te deu uma autoridade. Mas tanto, mas tanto, mas tanto. Sabe o que a gente faz? A gente canta assim: Senhor, me dá um coração igual ao teu. A gente ora: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Jesus, cheio de glória, ele abriu mão da glória, desceu na terra, fez pecado por mim e por você. Ele abriu mão da glória. E você está querendo glória. O único que quis glória caiu como um relâmpago. Ele caiu, ele queria posição. Seu maior lugar de autoridade é ser filha. Muitas aqui, muitas, são as únicas que conhecem o Senhor dentro de casa. O pai é espírita, a mãe também é espírita, não conhecem o Senhor. Às vezes são de outra, nem conhecem, não acreditam em nada. Você exerce papel de autoridade. Papel de autoridade.
existe um personagem na Bíblia, um homem, que tem muito para nos ensinar. Muito. É José. Nunca conseguiria, em minutos, falar sobre o tanto que ele ensina. Mas ele ensina muito sobre posição e autoridade. E a gente vai ler um pouquinho sobre José, Gênesis 37. Vou resumir, super resumir, a vida de José, nessa parte para explicar posição e autoridade. Gênesis 37, a gente vai ler o verso 1, nós vamos ler um pouco e eu vou falar o restante. Verso 1 ao verso 7. Depois, em casa, você vai ler com calma a vida toda de José. Recomendo, porque é sensacional, transformador, a mão de Deus. José é uma figura que representa Jesus aqui na terra por conta da autoridade. Vamos lá. Jacó, verso 1 do capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José. Israel é Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, ainda mais. Verso 11, pula para o verso 11. Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José passeava com muita autoridade. Tem alguns lugares que Deus nos dá que a gente tem uma autoridade sobrenatural para caminhar. E José sonhava, interpretava sonhos. Ele tem essa autoridade. Não só essa. E ele contava para os irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Ele contava para os irmãos. O versículo fala que os irmãos odiaram José. Não fala assim, a torcida contrária odiava José. Não fala assim, os inimigos odiaram José. Os irmãos, debaixo do mesmo teto, sentavam na mesma mesa. As pessoas próximas, íntimas, odiavam José. Odiavam José. Sabe por quê? Os irmãos de José viam a posição que José tinha. Ah, o queridinho do papai, o preferido, o favorito, o lindinho da mamãe. Nossa, José tem uma posição privilegiada. Isso era o problema dos irmãos. Eles viam posição, não enxergavam autoridade. Muitas das vezes, a gente compartilha o que Deus entrega para a gente com as pessoas próximas. Com as pessoas próximas. E elas odeiam isso. Elas querem a nossa posição. Mas elas não sabem que a gente tem autoridade. O que os irmãos de José queriam era posição. Eles queriam pegar José e sumir com ele. Tirar essa posição, essa adoração que o pai tinha. Mas era a autoridade que Deus tinha colocado. Os irmãos de José se juntavam, planejavam, arquitetavam, buscavam acabar com aquela posição que ele tinha de favorito do papai. Mas como eu falei, Deus não tem favoritos. José não tinha autoridade porque era favorito. Deus olha a intenção do coração. Lá atrás, Deus viu o coração de José quando a mãe dele gerou, e a gente vai chegar lá e nós vamos encerrar daqui a pouquinho. O que os irmãos de José fazem? Jogam ele na cisterna, olha que queridos, vendem para os escravos. Quando ele é vendido, ele cai na casa de Faraó, ele se torna chefe. Depois, ele recebe uma facada das costas da mulher de Faraó.
E ele vai para a prisão. Ele exerce a autoridade dele na prisão, porque para José, tanto fez, tanto faz, que posição que ele está. Se ele está na casa do papai, se ele está com a túnica, se ele é o favorito, prisão. Exerceu a autoridade na prisão. José não ligava para a posição. Ele sabia da autoridade dele na cisterna. Ele sabia da autoridade dele mesmo sendo vendido como escravo. Sabe por quê? O diabo não está nem aí para a posição. Não quer nem saber do seu status. Se você é líder, se você é pastora, se você é filha de pastor, nem liga, não faz diferença. Tanto faz para o inferno. Seu currículo ministerial, tanto faz. O que o diabo tem medo é de autoridade. O que faz ele correr é autoridade. E os irmãos de José procurando posição. Eles queriam porque queriam posição. E aquele menino que foi jogado na cisterna virou o governador do Egito. Porque quando Deus dá autoridade, Ele posiciona. É Deus que posiciona, não é você. Quem gosta de posição, começa a fazer planos pelas costas. Os irmãos de José se juntavam, planejavam. Vamos jogar ele na cisterna. Não, vamos matar ele de uma vez. Não, vamos jogar ele na cisterna por causa do meu pai. Eles ficavam arquitetando, planejando, cheios de estratégia, por causa de uma posição. E José andava como quem tinha autoridade. Quem gosta de posição, arquiteta pelas costas. O diabo faz pelas costas. Jesus é luz. A luz abomina o pelas costas. O diabo não está nem aí para a posição. Ele tem medo do nome de Jesus, que é o nome de Jesus que vale. E deixa eu te contar uma coisa, não tem como eu contar a vida de José toda, qualquer dia nós vamos trazer a pastora Daniele para contar um pouquinho. E claro que José tinha mágoa. Imagina seu irmão te jogar na cisterna, te vender, falar não quero não. Um aliviou, falou não mata por causa do meu pai, melhor não matar. Ficou com a consciência pesada. Ficou com a consciência pesada. Misericórdia. Deus quer liberar a autoridade. É Deus que posiciona. O diabo não está nem aí. Não está nem aí. E José seguia a vida dele, escravo, revelava sonho, administrava a casa de Faraó, antes dele ir para a prisão. Depois ele revelou o sonho, voltou para o trono, e a história é enorme. E José, apesar de magoado, cheio de ferida, os ouvidos dele não escutavam as ofensas. De uma forma ou de outra, não vou aprofundar nisso, ele escutava a voz de Deus falando, você tem autoridade, esquece as ofensas, você tem autoridade, eu sei que são seus irmãos que estão te machucando, eu sei que são seus amigos que estão planejando, você tem autoridade, José. O diabo te distrai com ofensas, o diabo tenta te magoar com ofensas, para te distrair, o diabo quer te distrair. E você vai me perguntar, mas por que José era assim? Por que ele entendia de autoridade? Por que ele não era igual aos irmãos? Era na mesma casa? Era na mesma casa. Mas eram mães diferentes. E aí você, mulher que gera, vai me entender o peso de uma geração. Vai entender o peso de escolher posição ao invés de autoridade. A gente vai voltar um pouquinho na história. Só para a gente encerrar. Gênesis capítulo 30, verso 19. Diz assim, Lia engravidou mais uma vez. Diga comigo, mais uma vez. Eu tenho amigas que falam, estou grávida de novo. Eu falei, de novo? Aleluia, glória a Deus, o filho é bênção. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó, pai de José, ok? Jacó, o 6º filho. Só que Lia, presta atenção, José não era filho de Lia, calma aí. Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora, presta atenção nisso aqui. Meu marido vai permanecer comigo. Posição. Porque lhe dei 6 filhos. 6 filhos. Continuando o verso. E ela deu ao filho o nome de Zebulum.
Depois disso, deu à luz. Gente, a mulher não parava de dar filhos a Jacó. Deu luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou, deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Ela não ficou falando: meu marido vai me querer. Minha posição de mulher casada vai voltar para mim. Espera. Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Raquel confiava no Senhor. Raquel confiava no Senhor. Ela não queria posição. Ela queria autoridade. Vem comigo aqui. Raquel e Lia eram irmãs. José foi lançado na cisterna pelos irmãos. É gente próxima. Lia dava filhos a Jacó. Filhos. Elas eram irmãs. Jacó trabalhou para se casar com Raquel, que era mais nova. Mas na época ele ficou com a mais velha, que é Lia. E depois ele se casou com Raquel. Naquela época isso era comum. Só que Raquel era estéril. Diga comigo, estéril. Estéril. Ela era estéril. E deixa eu te falar uma coisa, Lia tinha 6 filhos e engravidando tinha 7 filhos. E para ela, filho era um troféu. Ela mostrava para o marido dela, falava aqui, ó, te dei mais um filho, Raquel? Nenhum. Ela é estéril. Ela tinha a posição de mãe e ela tratava os filhos como troféu. Sabe quando você vai na festa de aniversário? Aí tá lá, os meninos pulando no pula-pula, você está com as suas amigas conversando, aí você conta assim, nossa, eu cheguei do pediatra ontem, o pediatra falou que o menino está saudável, que ele está crescendo, e agora ele está começando a falar. Levanta uma outra mãe e fala assim, seu filho está falando só agora? O meu filho, ó, já fala há muito tempo, inclusive, o médico falou que eu posso pôr ele no inglês, ele vai ser fluente em inglês. Não para por aí. Aí você respira fundo, né? Bebe o refrigerante, segura a onda, fala, não, gente, e aí eu vou colocar ele na natação. Sabe aquela natação de bebê? O médico liberou, eu vou colocar. Nossa, graça, vai ser ótimo para o crescimento dele. Levanta a mãe de novo. Porque ela tem um troféu, ela não tem um filho. Ela pega o troféu dela e fala assim, seu filho vai nadar agora? Meu filho é especialista em natação. Todas as modalidades ele faz. Inclusive ele vai competir, ele tem a mesma idade do seu. Para essa mulher, o filho dela é um troféu. Um troféu. Para Lia, os filhos que planejavam contra José eram troféus. Querida, a palavra fala, feliz o homem que enche a aljava de flechas, que são flechas na mão do guerreiro. Não são troféus. Não são troféus. Quando Deus olhou para Raquel, falou, o filho que essa mulher vai gerar tem um coração que eu preciso. Ele é flecha. Minha querida amiga, que está aí esperando uma gravidez, esperando. Você é infértil e você está esperando. O médico fala, não vai dar mais tempo. O médico fala, você pode pagar o procedimento mais caro, que você é infértil. Esse não é o problema de Jesus. Lembra que o problema de Jesus não é o mar? É a sua autoridade no seu ventre. Agora eu vou te pedir uma coisa, na hora que você engravidar, porque você vai, no nome de Jesus, você vai. Vamos para a prática agora? Você que está esperando um bebê assim, mas como você é fértil, mas você está esperando um bebê. Você já tem 3, mas você quer o 4. Você não tem chance nenhuma de engravidar. Tem uma tempestade no seu casamento, que é a ausência de filhos. Você não vai ter um troféu, você vai ter uma flecha. Você vai ter um José. Seu filho não vai disputar posição, seu filho tem autoridade. Quando você engravidar, não é o seu troféu, engravidei, consegui. Tem mulher que pega o filho e faz de troféu. Estado civil de troféu. Jesus quer autoridade. O diabo não está nem aí para troféu. Deixa eu te contar uma coisa, troféu fica em instante, parado, empoeirado, lembra do passado. É colocado onde o homem quer. Se eu quiser guardar um troféu ali atrás, ninguém vai ver. Agora flecha sai do poço e governa.
Flecha tem foco, objetivo. Flecha tem chamado, tem propósito, tem coração correto. Troféu planeja contra o irmão. Você quer flecha ou você quer troféu? Talvez não seja um filho, mas o que na sua vida é troféu? Ah, porque essa é a 5ª igreja que eu chego e a igreja que eu chego arrebenta. Seu ministério é seu troféu. Sua voz é seu troféu. O que você faz é seu troféu. Seu trabalho é seu troféu. O diabo não está nem aí para a posição. Ele tem medo, é do nome de Jesus. E às vezes a tempestade dentro da sua casa, o problema dentro da sua casa, é porque você não enxerga a sua autoridade. Você está negociando posição. Você está igual o irmão de José, vamos matar, vamos jogar, vamos vender, o que a gente vai fazer com ele? Pelo amor de Deus, ele é o queridinho do papai. Não, José tinha um coração que Deus se manifestava em autoridade. O milagre que Deus tem para a sua vida não é um troféu, é para a glória dEle. A glória é dEle, a glória é dEle, a glória é de Jesus. Ele abriu mão da glória, veio aqui morrer por mim e por você. Por mim e por você. Nós vamos encerrar orando, fique de pé. É claro que nós vamos orar com autoridade nessa noite. Se você é casada, se você é solteira, se você vai casar, se você quer casar, você vai orar pelo seu marido agora. Se você é casada, se você está num processo de separação, você vai orar pelo seu marido agora. Mas é orar, Senhor, tem misericórdia, não falando assim, diabo, solta o meu marido, solta o meu casamento. O meu marido, ele é um homem de propósito. O meu marido é um homem de honra. Ele tem masculinidade. Ele exerce o sacerdócio. Ele é um homem da casa. Ele é o profeta. É assim que você vai orar. E você que vai abrir a sua boca agora, em nome de Jesus. E se você ainda não é casada, é a hora agora de você exercer autoridade. Autoridade. Ore pelo seu futuro esposo agora. Abre a sua boca agora. Não sou eu que vou orar. É você que vai orar pela sua casa, pelo seu casamento, pela autoridade do seu marido, pelo seu papel de esposa. Ore agora pelo seu casamento em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós colocamos os homens aqui representados. Nós declaramos que eles são ousados, que eles são homens fortes, que eles não vão esconder atrás das esposas, que eles vão tomar decisões importantes, que eles temem o seu santo nome. Em nome de Jesus, restaura os homens aqui representados. Senhor Jesus, aquelas que ainda estão solteiras, liberem homens com sacerdócio, com propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E agora você vai orar pelos filhos. Se você ainda não os tem, sabe quando você brinca de boneca, aí você vai dar nome para as bonecas, quando você cria, eu dava nome para as bonecas. E mulher, quando vai crescendo, eu tenho amigas mais jovens do que eu, que não são casadas ainda, que já tem o nome dos meninos. É uma mulher de autoridade, mais que quem não deu nome. Eu tenho certeza que quem quer engravidar já sabe o nome. Então você não vai orar, Senhor, me dá filho. Senhor, cadê o fulano? Fala o nome do seu filho. Qual é o nome que você quer dar? Traz a realidade agora. Não fica com medo, fala o nome. Se é menino, se é menina, se são gêmeos, se você vai ter uma, se você vai ter duas. Profetiza que vai ser uma gravidez saudável. Você não vai ter diabetes, você não vai ter trombose. Sua gravidez vai ser saudável, querida, não importa a sua idade. Se você tem 20, se você tem 30, abre a sua boca, chama o seu filho, Senhor. Senhor, Senhor, Ele é flecha, não é troféu, Ele é flecha. Ele é a sua flecha. Coloca nome na sua flecha agora, em nome de Jesus. Você que já é mãe, comece a orar pelas suas flechas. Se eles têm 10, se eles têm 30, se eles têm 50, comece a orar pelos seus filhos agora. Você tem autoridade no nome de Jesus. Os seus filhos não vão para as drogas, os seus filhos não vão para a prostituição. Os seus filhos sabem quem é mulher, quem é homem,
de Jesus, você tem autoridade sobre o diabo. Em nome de Jesus, assuma a sua autoridade de mãe, assuma a sua autoridade de esposa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dani. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mulheres assumindo as suas autoridades. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar nessa hora por cura. Ali na sala de cura que a gente teve às 19 horas, o Senhor trouxe ao meu coração um pulmão. Eu quero orar por você que está com algum problema no seu pulmão. De repente você descobriu uma mancha, não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que cura, Ele está aqui. E Ele está curando problemas no pulmão, problemas, pneumonia, alguma coisa voltada aí para o pulmão. Ele está curando nessa noite. Saiba que você está sendo curada nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela cura. Eu te agradeço porque as suas filhas são curadas. Eu te agradeço porque suas filhas são saradas. E em nome de Jesus, o Senhor quem trouxe essa palavra, o Senhor já curou. Eu creio que a cura está nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus também está trazendo equilíbrio. Equilíbrio nas suas emoções, equilíbrio no seu casamento. Ele está agora trazendo equilíbrio. Creia em nome de Jesus que a sua casa está recebendo o equilíbrio do céu, do reino de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo pão que o Senhor trouxe nessa noite. Eu te agradeço, Jesus, porque nessa noite o Senhor está trazendo equilíbrio a essas mulheres, Pai. O Senhor está trazendo equilíbrio a essas casas. O Senhor está restaurando sonhos. O Senhor está promovendo algo lindo, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela cura, Senhor. Eu te agradeço e que o teu nome, Jesus, seja sempre glorificado. Que o teu nome, Jesus, seja sempre exaltado nas nossas vidas. Receba em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Durante a ministração, o Espírito Santo começou a me falar a respeito de sentimentos e emoções. E ele falava que nós temos autoridade sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas emoções. Nós não somos reféns daquilo que nós sentimos e nós não somos reféns das nossas emoções. Nós temos poder e autoridade sobre elas. Então eu quero orar sobre isso agora. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu autoridade. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu o poder de governar sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos. Pai, obrigado porque esses sentimentos que não condiz com aquilo que a Tua palavra fala, que esses sentimentos de medo, de ansiedade, de frustração, de insignificância, nós temos poder sobre eles e eles são rebatidos pelo poder que há na Tua palavra. Pai, eu te louvo, porque nós podemos renovar a nossa mente através das revelações que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos deu autoridade e com ela nós podemos mudar e renovar a nossa mente. Eu te louvo e te agradeço, porque nós não somos mais escravos dos nossos sentimentos, mas o Senhor nos libertou e nos deu autoridade em nome de Jesus. Boa noite, irmãs. Que Deus abençoe vocês. Mas eu creio que Deus pode abençoar a planta dos nossos pés.
a palma das nossas mãos. Das nossas mãos saem virtudes. E eu sei que onde vocês plantarem os pés, e tendo a convicção que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que Ele vai abrir portas, que Ele vai trazer à existência aquilo que ainda você não enxerga com seus olhos naturais. Tenha fé e tenha convicção que vocês são preciosas para o Senhor. E creiam também que Deus pode tudo. E principalmente, se pedir, em primeiro lugar, venha o teu reino. Venha o teu reino no plano da terra. E todas as coisas, se você crer, todas as coisas serão acrescentadas para aquele que crê no nome do Senhor. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E não desistam dos sonhos. Os sonhos tornam-se em realidade. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 30 anos, mas o sonho ele vai se realizar, se for da vontade do Senhor. Não tenham dúvidas, aquilo que traz paz no coração é o que está no reino dos céus. E é o que vai se concretizar na sua vida, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Amém. Eu estou num lugar um pouco diferente hoje, mas Deus trouxe uma palavra para mim, para aquelas pessoas que estão precisando de sabedoria para tomar decisões. Então, para que você possa colocar diante do Senhor toda a sua necessidade, tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao seu coração, que você tenha sabedoria. A palavra de Deus fala para a gente que de onde que virá nosso refúgio, a gente tem que buscar no Senhor. E Ele também nos fala que quando a gente pede por sabedoria, Ele nos dá em abundância para aquele que pede. Não peçam errados conforme o coração de vocês, mas sim como a vontade do Senhor. Sabedoria para todos, para aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é lindo! Aleluia, querida! Exerça a sua autoridade! Exerça a sua autoridade em nome de Jesus! Ele reina! Ele reina! Jesus reina! Em nome de Jesus! Exerça a sua autoridade! Honra, glória, força, poder, autoridade é de Jesus. É dada toda a autoridade, toda a honra, toda a glória. É tua, Jesus. É tua, Jesus. É tua, Jesus. Nós nos rendemos mais uma vez e vamos exercer a autoridade que o Senhor disponibilizou para cada uma de nós. Amanhã é dia de jogo e você vai exercer a sua autoridade. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e as doçuras do Espírito Santo sejam sobre cada uma de vocês. Boa noite!